Olá pessoal, meu nome é Camila Cavalcante e esse é mais um vídeo da nossa playlist sobre lógica de programação essencial. E nesse vídeo nós vamos falar sobre operadores e estruturas de decisão. Então, vem aqui comigo. Bom, então aqui vamos entrar nessa pastinha aqui 3, chamada operadores e estrutura de decisão. E vamos começar aqui falando sobre operadores. Lembrando que tudo que nós estamos fazendo aqui nesse nosso treinamento, nessa nossa playlist, é tudo baseado na linguagem de programação Java, tá? Não que você não consiga replicar os conceitos aprendidos aqui em outra linguagem, você consegue. Porém, às vezes, por conta da sintaxe, pode ser que tenha uma outra diferença, mas o conceito é praticamente o mesmo, ok? Então vamos começar, Vamos ver aqui os operadores. Então aqui tá o operador e a função desse operador, que são os básicos, O de somar, o de diminuir, o de multiplicar, o de dividir, o resto de uma divisão, que eu vou explicar um pouco mais pra frente, com exercícios. Aqui o sinalzinho de incremento, decremento. Então quando eu quero saber que um valor é maior do que o outro, se ele é maior ou igual, se ele é menor ou igual, se ele é igual, Muito importante esse daqui, lembra? Eu falei na aula passada, acredito, que quando nós queremos atribuir um valor a uma variável, por exemplo, nós utilizamos esse sinalzinho aqui, de igual, que é o valor, é o operador de atribuição. Quando eu estou querendo dizer que uma variável, que o valor contido em uma variável é igual ao valor contido em outra variável, que um inteiro é igual ao outro inteiro, eu utilizo esse sinalzinho aqui, que é o igual e outro igual juntinho, tá bom? Então, enfim, tem vários outros aqui. Temos o sinal aqui de negação. Então quando eu utilizo essa exclamação, tem um valor booleano true. Então se eu colocar uma exclamaçãozinha na frente, eu automaticamente estou negativando, eu estou dizendo que é false. E ao contrário também acontece. Vocês vão ver que na prática como é bem interessante esse uso e como é que a gente utiliza, tá bom? Também tem esse operador aqui para falar que o valor não é igual. Aqui eu estou negativando e aqui eu estou fazendo uma comparação, tá? Mas você vai ver na prática. Aqui é quando eu quero saber, pegar um valor e verificar se esse daqui está correto, para, enfim, acontecer alguma coisa. Aqui eu preciso escolher entre um valor ou outro, utilizando aqui o ou e aqui utilizando o e. Enfim, temos vários aqui, o instance of, para a gente poder comparar dois tipos, Por exemplo, eu quero saber se essa variável contém o tipo string, se é do tipo ou de outra classe que nós criarmos. Então a gente consegue utilizar aqui o instance of. E assim sucessivamente, tá? Não se assustem, tá? São vários operadores, mas na prática mesmo nós usamos os mais básicos, que é o de adição, subtração, divisão, multiplicação, resto de divisão. Esse incremento e decremento é totalmente opcional, tá? Tem forma da gente utilizar ele sem precisar utilizar ele, vamos dizer assim. O de maior que, para fazer as igualdades, e as diferenças, aqui com a exclamação. E esse i ou, tá? Esses daqui são os mais utilizados. Esse aqui é o de atribuição com multiplicação, atribuição com subtração, com adição, com divisão. Esses daqui, por exemplo, o do resto da divisão, da igualdade e tal, ele é igual a esse de incremento e decremento, tá? Nós temos como fazer de uma outra forma sem precisar utilizá-los. Caso você não tenha, como posso falar, experiência e não queira utilizá-los, nós podemos fazer isso utilizando esses operadores mais simples, tá bom? Mas é isso, na prática nós vamos treinar. Aí o que foi que eu fiz? Eu trouxe aqui alguns exemplos, para poder demonstrar, se bem que nós já fizemos exercícios, nas aulas anteriores, mas só para aqui ficar registrado. O que foi que eu fiz? Eu criei aqui duas variáveis. Estou atribuindo o valor 10 à variável A, estou atribuindo o valor 3 na variável B. Tá bom? Estou fazendo aqui a soma. Como é que a gente faz a soma? A mais B. E estou atribuindo o valor dessa soma aqui dentro da variável sum. Aqui também a diferença, a multiplicação, a divisão e aqui o resto da divisão, tá? Aí você pode pensar, Cami, mas para que o resto da divisão? A gente não quer saber o resto da divisão, a gente geralmente quer saber o quociente, Se eu tenho, sei lá, 10 dividido por 5, vai dar 2, O quociente é 2, eu não quero saber que o resto vai ser 0, Então, por que eu queria saber disso? A gente vai ver na prática, tá? Então vamos seguir aqui. Esse operador aqui de atribuição, que nós já estamos carecas de saber. E tem aqui os operadores de comparação, Por exemplo, aqui também eu criei duas variáveis.
inteiros, tá? Número 10, número 5, número 1, número 2. Aí, aqui, ó, você vai, quando você vai pegar, né, esse exemplo, você vai ler tudo que tem, primeiramente, né, tudo que tem depois da atribuição. Por exemplo, esquece isso aqui, esquece isso aqui, esquece isso. Vamos focar aqui. O que eu tô falando aqui? Quando você vê, pessoal, esses operadores de comparação, ou então um comparador lógico, você pode pensar assim, que você está fazendo uma pergunta. Seguinte. A pergunta é a seguinte. Variável, né, que é número 1, é igual ao número 2? Isso aqui é uma pergunta. Número 1 é igual ao número 2? Aí você vai olhar, né, ó, 10 e 5. False, é falso. Número 1 é diferente de número 2? True, são diferentes. Número 1 é maior do que o número 2? Número 1 é 10, número 2 é 5, então true. Número 1 é menor que número 2? Não, é maior, né? Então é false. Então, quando a gente faz isso aqui, faz essa pergunta, faz essa outra pergunta, faz essa outra pergunta e faz essa outra pergunta, e poderíamos utilizar outros aqui, ó, o de igualdade e tal, o de maior que ou igual, menor que ou igual. Quando nós fazemos isso, o resultado é um booleano, que é a resposta da pergunta. Aqui eu coloquei dentro de uma variável, aqui, ó, is less, is greater, is not equal, equal, is equal, né? Então, é isso. Então, a mesma coisa aqui de operadores lógicos. Quando nós utilizamos esse sinalzinho aqui de e lógico e uma das condições ela for false, essa condição aqui ela vai ser false. Já ao contrário com o ou. Quando eu estou utilizando o ou e uma condição ela for true, a resposta já vai ser true. Tá bom? E aqui eu estou fazendo a negativa, né? Como eu falei para vocês anteriormente, né? Então aqui, ó, a condição 1 é true. Então quando eu coloco aqui essa exclamaçãozinha na frente, na mesma hora eu estou negativando. Aí aqui é false. Tá bom? Mas vou explicar isso um pouco mais pra frente. Bom, quando nós estamos falando, né, sobre procedência de operadores, é bem parecido, por exemplo, com a função de primeiro grau, né, que nós aprendemos lá no ensino médio. Né, nós, às vezes, temos, né, uma função, que essa função ela tem mais, menos, vezes, multiplica, divide, tira a raiz e tal, numa expressão, né? E para resolver, a gente começar a resolver ali essa expressão, lembra que nós primeiros temos que resolver por ordem, né? Sei lá, se tem multiplicação, divisão, soma e subtração. Primeiro nós vamos resolver a divisão, pegar o resultado da divisão, nós vamos depois fazer a multiplicação, depois a soma, depois a subtração. Então, nós temos que respeitar a ordem, porque se nós não respeitarmos a ordem dos sinais, não sei se vocês lembram disso, né? A ordem dos sinais, você vai ter um resultado diferente do esperado, tá? Então, nós precisamos respeitar. E aqui também na programação a mesma coisa, tá? Então, ó, o sinalzinho mais, menos, menos, né? Que aqui é o sinal de incremento. Você vai resolvê-lo primeiro. E o da negativa também. Depois, primeiro, ó, aqui já é um pouco diferente. Aqui, você vai primeiro resolver a multiplicação, depois a divisão, depois o resto da divisão. O mais vem primeiro, né? Depois do menos. Então, aqui, ó, empurrando para a esquerda, empurrando para a direita. Mas geralmente na prática nós não trabalhamos com expressões tão grandes que nós precisamos, enfim, decidir, né, essa aula, né? Geralmente em testes técnicos, né, testes práticos, às vezes os entrevistadores gostam de colocar algumas pecinhas, né, para a gente poder resolver. Então é legal, tá? A gente poder entender aqui um pouquinho e não chegar tão perdido, né, na hora da gente poder resolver. Então, existem essa procedência de operadores da mesma forma que existe na matemática da vida real, tá? Então, aqui na computação também tem, ok? Uma tabela verdade é uma representação tabular, então aqui é uma tabela, de todas as combinações possíveis dos valores de entrada. Geralmente são valores booleanos, ou seja, true ou false, para uma expressão lógica. Então, para que a gente vai utilizar, né, esse verdadeiro ou falso? Geralmente, pessoal, nós utilizamos em estruturas de condição, nas estruturas condicionais, que nós vamos aprender aqui agora, ou então também em estruturas de repetição, tá? Então, nós precisamos saber, essa sentençazinha, né, ela é true ou false? Se for true, o laço ele se repete. Se for false, o laço de repetição ele é interrompido. A mesma coisa, se tal sentença, né, que eu vou colocar ali, se for true,
eu vou fazer tal coisa. Se for false, eu vou fazer uma outra coisa, né? Vou seguir por outro caminho, tá bom? Então, nós temos aí que trabalhar com verdadeiro ou false. Isso aqui é muito importante quando nós estamos trabalhando com estruturas condicionais e estruturas de repetição. E isso é muito utilizado na computação. Quando nós estamos utilizando esse e-comercial, somente resulta verdadeiro, ó, só verdadeiro, quando todas as sentenças avaliadas são verdadeiras. Então, quando sempre é verdadeiro para poder dar verdadeiro. E ao contrário, né? Aqui ó, é com o ou. O ou somente resulta false, porque o resto tudo é verdadeiro, quando todas as sentenças avaliadas são falsas. Aqui ó, FF. Então, beleza, quando você está resolvendo uma sentença, quando tem ou, basta uma sentença só ser verdadeira para a resposta ser verdadeiro. Já o e-comercial é ao contrário, tá? Basta uma sentença ser false para que o resultado seja false, ok? Então, pega isso daqui, porque também, ó, lembra da minha prova de teste para estágio? Eu tive que trabalhar com o fluxograma, lembra que eu tinha que montar ali o fluxograma através do algoritmo e tal, com os símbolos do fluxograma. E também teve essa outra etapa, que foi para mim resolver algumas sentençazinhas e dizer se o resultado era true ou false, né? A partir aqui desses operadores lógicos, tá bom? Então, é muito utilizado na computação e também às vezes pode cair aí em testes como caiu para mim, tá bom? Mas beleza, né, gente? Falamos muito, né, agora sobre operadores e tal. Vamos agora falar sobre estrutura de decisão, né? Então, vamos ler aqui comigo. É simples, tá? É uma estrutura de decisão, ou também chamada, né, de estruturas condicionais. Geralmente analisam expressões booleanas, por isso que é tão importante, tá? A gente entender essas respostas aqui, ó, do true ou false. E caso essas expressões sejam verdadeiras, um trecho de código executado. Caso contrário, o trecho de código não é executado. Então, isso aqui é bem óbvio, né? Vamos lá. Eu tenho um algoritmo aqui, né, representado por um fluxograma, que ele se iniciou. O usuário vai informar a idade dele e vai ter uma condição aqui dentro. Se essa idade for maior ou igual a 18, esse sinal aqui, ó, eu estou vendo se o valor armazenado aqui, ó, que o usuário informou da idade, se for maior ou igual a 18, se for sim, eu vou imprimir, por exemplo, no console é maior de idade. Se for false, eu não vou fazer nada, até porque aqui no meu algoritmo eu não defini uma regra. Se for false, o que acontece? Aqui eu só defini se for verdadeiro. Aqui eu peguei esse fluxograma e transformei em código Java. Então, vamos lá. Aqui no main, vocês já estão cansados de saber, tá? Aqui tem uma classe. Aqui, ó, por exemplo, eu tenho uma idade de 20. Então, aqui eu fiz um if. If, entre parênteses, parênteses aqui? Entre parênteses. Se essa idade for maior do que 18, eu até fiz diferente, né? Que aqui é maior ou igual, mas tudo bem. Se essa idade for maior do que 18, então se essa condição aqui for true, aí eu vou imprimir aqui essa frase. Idade é maior que 18. Ok? Se aqui fosse 15, não iria fazer nada. Não iria imprimir, não iria dar erro, não iria dar nada. Simplesmente, essa condição aqui, ela deu false. E nada acontece, tá? Então, agora vamos testar aqui o if e o else. Agora sim, eu vou colocar uma condição. Se for verdadeiro, vai fazer alguma coisa. Se for false, vai acontecer outra coisa. Então, tá aqui, iniciando aqui o algoritmo. Aí eu tô pedindo, informe o número. O usuário vai digitar. Você já sabe como é que faz. Vou digitar. Se o resto da divisão desse número por 2 for igual a 0, lembra? Eu não estou perguntando se o quociente dessa divisão é alguma coisa. Não é isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando o quê? Pegar esse número dividido por 2, o resto dessa divisão é igual a 0? Se for 0, eu vou imprimir. É um número par. Se não for 0, é um número ímpar. Tá bom? Então, isso é o básico da matemática, né? Então, quando o número, você pega o número e divide por 2, o resto da divisão for 0, esse número é par. Então, aqui tá if, else e o fim. Então, vamos passar aqui para a linguagem de programação Java, que é o que a gente gosta. Aqui, ó, temos uma classe, método main. Então, eu informei o número 13, tá? Eu peguei esse número 13 e coloquei aqui nessa variávelzinha chamada número. E tô fazendo aqui a verificação. Se esse número mod 2 é igual a 0, se esse número 13, o resto da divisão dele por 2 for igual a 0, eu vou imprimir número par. Se não for, é um número ímpar.
Então, como 13 não é divisível por 2, então a gente vai imprimir no console número ímpar. Beleza, então já entenderam, né? O que é o if e o else. E que a gente vai ter que verificar aqui dentro dessa estrutura condicional, tá? Ah, lembrando, não mostrei pra vocês, né? Quando a gente utiliza, pessoal, esse if e else simples, tá? O if, ele é obrigado a ter uma condição, tá? Ele é obrigado a ter uma condição. E o else não, porque o else é como se fosse assim. Ó, se não é uma coisa, é outra. Entendeu? Se não é A, é B. Se não é preto, é branco. Se não é dia, é noite. Se não é claro, é escuro. Sabe? É uma dualidade. Se não é um, é outro. Então, se essa condição aqui, ela já foi negativada, automaticamente ele vai cair aqui no else. Frio. Tá bom? Aí eu também, fora essa forma aqui, esse if e esse else, nós temos uma outra forma de representar essa dualidade. Esse sol, essa lua, né? Esse dia e essa noite. Que é com o operador ternário, que é a mesma coisa. Veja até que o fluxograma é igualzinho, tá? Então, eu estou iniciando aqui o programa, estou informando o número. Se a divisão desse número por 2 for 0, sabemos, né? Que é o número par e o número ímpar. Então, como é que nós representamos isso? Através de um if ternário, né? Ou um operador ternário, como podemos falar também. Aí aqui, ó, o que é que eu faço? Eu peguei esse número, coloquei aqui dentro, esse número 13, coloquei atribuir dentro dessa variávelzinha chamada número. E o que foi que eu fiz? Aí, daqui mais uma vez, você vai esquecer daqui pra cá. Esquece, tá? Vamos olhar do sinal de atribuição pra frente, tá? Ou pra trás, sei lá. Aí você vai colocar entre parênteses e vai fazer aqui a pergunta. Esse número mod 2 é igual a 0? Se sim, então, ó, essa interrogaçãozinha aqui, ó, tá fazendo o papel do if, do true, do sim. Se sim, eu vou atribuir, ó, a essa variável aqui, resultado, o número par. Então, eu já estou pegando esse valor aqui, número par, que é um string, e estou atribuindo aqui dentro desse resultado, ok? Dessa variávelzinha resultado. Aí, caso for o contrário, né? Caso seja aqui o else, eu coloco aqui 2 pontos e coloco o número ímpar, tá? Fica mais declarativo. E coloquei aqui, né? Se for um ou outro, eu coloquei aqui dentro do resultado, tá? E imprimi aqui o resultado. Aí você pode pensar, Cami, mas é um pouco estranho isso daqui, né? Eu acho que esse if, esse else aqui fica mais simples de entender. Na prática, quando você fizer muito, vocês vão ver que isso aqui fica bem intuitivo. Então, sempre quando você vê uma condição que precisa usar um if ou else só, né? Então, assim, você vai dizer, isso aqui eu posso transformar num if ternário. Deixa eu fazer aqui. Aí você automaticamente vai tentar fazer isso daqui. Enfim, é intuitivo. Mas, ou um ou outro, o resultado é o mesmo. Então, vamos lá, né? Vamos agora dificultar um pouquinho aqui, né? Os nossos programas. E agora nós vamos trabalhar com if e else if. O que é isso? Veja que aqui nós vimos, né, que o if, ele tem uma condição, que se for true, ele vai dar aqui um retorno para nós. Mas se não for true, ele automaticamente cai aqui no else. Até aqui a gente já entendeu. E também temos outra forma de representar isso, por exemplo, com o if ternário. Ok, if, else ternário. Porém, temos agora aqui o novo, né? Que é um if e um else if. Como assim? Eu vou aumentar aqui. Aqui ele tem um programa, tá? Que ele vai se iniciar. Ele vai definir uma nota, que aqui no caso a nota foi definida por 65. E temos aqui algumas perguntas para fazer em relação aqui a essa nota. Como, por exemplo, essa nota ela é menor do que 50? Se essa nota ela for menor do que 50, esse aluno automaticamente ele vai ser reprovado. Eu vou imprimir o resultado e vou finalizar aqui o programa, tá? Ó, se sim. Porém, se esse aluno não tiver uma nota menor do que 50, então ele ainda tem esperança de ser aprovado. Então, se não, ele vai entrar em uma outra condição. Eu vou fazer a pergunta, ó, essa nota ela é maior ou igual a 50 e essa nota é menor do que 60? Então, veja, quando eu faço a pergunta se ele é maior ou igual a 50 e menor do que 60, eu automaticamente estou perguntando, essa nota, ela está entre 50 e 59? Veja só, para aí o vídeo, vocês não entenderam, tá? Eu estou perguntando se essa nota é menor ou igual a 50, porque eu já sei que menor ela não é, né? Porque ela já entrou aqui. Então, se ela é maior ou igual a 50,
E também, ela, além dela ser maior ou igual a 50, ela automaticamente ela tem que ser menor do que 60. Então, quais são os possíveis números que estão nesse range? É o 50, pode ser igual, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Já o 60 não pode, porque tem que ser menor do que 60, tá? Aí, se sim, tá? Se ele for, sei lá, deu 55 a nota dele. Aqui, essa condição vai dar verdadeira, porque 55 é maior do que 50 e menor do que 60. Aí você vai descer aqui, ó. Vai dizer que o aluno teve a nota D e vai imprimir o resultado. Beleza, se não, aí ele vai cair aqui para outra condição. Então, como esse número não está entre 50 e 60, eu vou fazer aqui uma outra verificação. Beleza, então essa nota, ela é maior ou igual a 60 e essa nota é menor do que 70, então o que eu tô querendo falar? Essa nota, ela está entre o range de 60 e 69, que é o quê? Maior, ou igual, né? Igual é 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Se tiver entre esses números, se sim, nós vamos imprimir aqui, ó, nota C. Se não, a gente vai cair aqui e assim vai ficar até chegar a nota 100, ok? Espero que não tenha ficado cansativa aqui essa explicação, mas eu vou continuar. Então, como é que a gente pega isso daqui e representa num programa Java? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Ó, primeiramente aqui a nota 65, né? Aí, ó, if a nota for menor do que 50, nós vamos imprimir o aluno reprovado, frio. Se não, a nota for maior ou igual a 50 e menor do que 60, nós vamos imprimir nota D. Else if, aí tem outra condição aqui, C, D, tal. Então, se ele tiver uma nota maior do que 100, porque assim, a nota máxima é 100. Então, se for informado uma nota maior do que 100, nós vamos imprimir aqui o inválido. Tipo, esse valor que tu colocou aí nem existe, tá? Então, a gente representou aqui. Bom, aí pra gente poder seguir aqui no nosso entendimento, vamos aprender um pouquinho sobre o switch case, que também é uma outra forma de trabalhar com estrutura de decisão, ou então de condição, né? Dependendo aí. Condição e decisão tá a mesma coisa aqui na programação. Aí vamos pensar aqui em outro cenário. Eu vou iniciar aqui o programa, vou aumentar aqui, né? Que ele tem um início e ele vai me dizer um mês 7, né? Aí quando é um mês qualquer, tá? Então tô falando aqui mês 7. Aí, ó, ele iniciou aqui um bloco switch, tá? E ele tem aqui, ó, 12 casos. Por que 12 casos? Porque nós temos os meses do ano, que é representado por 1 a 12, né? Então, ó, 1 vai ser janeiro, 2 vai ser fevereiro, 3, 4. Então, aqui, na verdade, né, ele falou 7. Então, se for 7, ele vai imprimir aqui, ó, 7 de julho. E o programa vai finalizar. Aí, caso ele defina um mês 15 não existe. Aí vai cair aqui no default, que vai informar que o mês é inválido, tá? Então, como é que nós representamos isso com o Java? Tá aqui, né? Eu criei aqui um códigozinho switch case. Lembrando, existe uma outra forma, tá? Mais antiga da gente poder trabalhar com o switch case. Essa forma aqui, ela foi definida, eu não lembro a partir de qual Java. Eu não sei se foi do Java 10, mas eu vou colocar aqui para vocês aqui na tela. Mas, por exemplo, no Java 8 fazíamos de uma outra forma, mas essa daqui é mais visual, é mais simples, tá? Da gente poder entender. Então, ó, como é que a gente faz isso? Então, vamos criar aqui utilizar essa palavrinha reservada switch e entre parênteses vamos colocar aqui o mês, né? Que é o valor que a gente tá querendo verificar. Aí, a gente vai utilizar essa palavrinha reservada aqui, ó, case, ó, case 1. Então, se for 1 o resultado desse mês que o cliente informar, né? Enfim, eu vou imprimir, ó, 1 janeiro, 2, se for 2, eu vou imprimir 2 de fevereiro, tal. Então, aqui sucessivamente. E o default, que é caso ele imprima um mês, caso ele informe, né, que é um mês inválido, vai imprimir assim, ó, mês inválido. E esse yield quer dizer o quê? Porque se ele atribuir aqui um mês errado, essa variável nome mês vai ficar inválida, né? Porque aqui tá errado, vai estar inválido. Aí a gente coloca aqui, ó, com essas aspas duplas assim fechadinhas para dizer que não tem nenhum valor dentro, mas também não é null, tá? Então isso aqui é um detalhe, mas você não precisa saber disso aqui agora. Aí beleza, então ó, vou atribuir aqui nome mês e vou imprimir aqui, ó, nome mês, tá bom? E caso seja inválido, né, ele informa que o número é errado, eu vou imprimir aqui, ó, mês inválido, tá bom?
Aí acho que para finalizar, né, vamos falar sobre o if else encadeado, né? Como assim if else encadeado? Eu nem criei aqui um exemplinho, né, com um diagrama, mas tudo bem. Ó, cadê? Aqui. Eu tenho um valor 15, um número 15, tá bom? Dado número 15. Aí aqui eu vou falar assim, if, se esse número for maior do que 10, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir aqui, ó, o número é maior do que 10, tá? Se esse número aqui, ele for maior do que 10, eu posso, dentro desse if, fazer a verificação. Beleza, maior do que 10, então aqui é true. Peguei aqui esse valor, né, no caso 15. Aí eu vou saber, esse número é mod 2, né, no caso o resto da divisão desse número por 2 é 0. Aí eu vou dizer, o número ele é maior do que 10 e além disso ele é par. Ou então, além disso, o número é ímpar. Notem que, ó, esse if e esse else está dentro desse if aqui. Esse if e esse else, ele só acontece se esse primeiro if aqui for true, tá bom? Por quê? Se esse número aqui for menor do que 10, no caso esse if aqui for false, ele nem verifica nada que está aqui dentro. Ele já pula para cá, para o else e imprime, né? O número não é maior do que 10. Então, o que tem aqui dentro não interessa. Ok? E agora, né, na próxima parte, vamos praticar, tá? Pra gente poder ver isso realmente acontecendo, tá? Se ficou alguma dúvida, eu fico totalmente aqui à disposição. Você vai vir aqui, ó, vai subir aqui, vai vir aqui em issue e vai abrir uma issue pra mim, pra gente poder conversar, beleza? Então, sem mais delongas, bora pra parte prática. Então, estamos aqui, né, novamente dentro do Visual Studio Code, né, pra gente começar aí a resolver os nossos exercícios práticos, né? Mas, primeiramente, pessoal, a gente vai ter que fazer o quê? Vamos ter que pegar o que nós já construímos localmente e mandar lá pro GitHub, né, para poder deixar tudo o que a gente está programando aqui na nossa máquina sincronizado com o que tem, né, lá no repositório online. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar assim, ó, vou dividir aqui a tela para a gente poder fazer uma comparação. Veja, esse repositório aqui é o que está na minha máquina, tá? E esse repositório aqui é o que está no GitHub. Notem, ó, idea, pastinha idea, VS Code, ó, setup inicial. Aí veja que essas pastinhas aqui são as mesmas pastas que estão aqui. Porém, essa pastinha SRC não tem aqui, né? Porque a gente fez na aula passada, né? Então, eu vou ter que pegar essa pastinha, vou ter que mandar aqui pro GitHub para poder ficar atualizado. E notem que aqui no setup inicial tá com essa bolinha aqui, porque tá dizendo que alguma coisa aqui dentro foi modificado, tá? O setup inicial tem aqui, o arquivo que foi modificado, ele tem também aqui dentro do GitHub, porém, a modificação é que ainda não foi comitada, né? Ainda não foi colocada aqui dentro do GitHub. Nós vamos fazer isso agora. Aí, o que você vai observar? Vou até minimizar aqui. Veja, ó, que esse meu repositório, ele foi atualizado pela última vez, ó, há 2 semanas atrás, tá bom? E nós vamos atualizar aqui agora. Aqui, né, no Visual Studio Code, né? Então, como é que nós fazemos isso? Temos algumas formas de fazer, tá? Mas vamos fazer aqui uma bem simples. Ó, se você vir aqui nesse símbolozinho aqui, ó, Source Control, e clicar, você vai ver o que foi modificado. No caso, o README, né, que a gente modificou, por isso que tá com esse Mzinho, ó, o README do setup inicial, acredito que eu mexi em alguma coisa. E também, ó, temos aqui as classes que nós criamos, né, que foi a boas-vindas, cálculo do produto, conversão de centímetros e soma de números inteiros, né? Então, nós criamos essas classes, né? Então, notem, você vai colocar aqui o mouse aqui em cima, ó, que ele diz, ó, que esse arquivo, pode ver aqui lá no finalzinho, ó, que ele tá untracked. Tipo, o Git, ele não tá nem traqueando, né? Ele não tá nem mapeando esse arquivo ainda, tá? E já aqui o README, ó, quando eu coloco aqui o mouse em cima, veja que no final tá modified, né? Que eu modifiquei, mas ainda não comitei, né? Não atualizei ainda essa alteração lá pro GitHub. Aí, como é que a gente pode fazer? Podemos fazer pelo terminal e por aqui, pelo Visual Studio Code. Eu vou fazer por aqui, porque é mais simples, mas quem sabe nas outras aulas eu faço pelo terminal também, tá? Pra gente poder ver como é que a gente faz. Aí você vai ter que colocar aqui uma mensagem, né? O que que significa essas alterações, né? Isso que você fez no repositório. Como o nosso repositório, ó, no caso esse aqui é o meu, tá? O de vocês será esse daqui, né? Vocês vão estar fazendo tudo aqui, né, dentro da pastinha SRC. O README, se eu fosse vocês, eu apagaria isso daqui do README, né? Então, quando a gente vem aqui, ó, o Visual Studio Code, então vou voltar aqui. Esse README é o meu, né? O que
eu fiz, né, aqui com as instruções. O de vocês vai estar aqui, ó, igual esse meu aqui, desse repositório, né, do resolução de exercício, lógica de programação. Aí vocês apagam isso daqui, tá? Beleza, então voltando aqui, aí ó, vou voltar aqui para essa ferramentinha, né, do Source Control e vou colocar assim, exercícios, tipos de dados e variáveis, né? Porque foi isso o que nós resolvemos, né? O dos exercícios na verdade eu vou até tirar exercícios. Vou colocar só assim, ó, tipos de dados e variáveis, tá? Então esse commit, pessoal, na verdade precisa ser uma mensagem assim, mais bem elaborada, uma mensagem que outro desenvolvedor, tá? Quando vê essa mensagem ele já entende o que você fez. Porém, olhando aqui bem direitinho, o nome do repositório já é resolução de exercícios de lógica de programação. Então, o commit vai ser o quê? A resolução do tipo de dados e variáveis, né? Aqui esse readme, que eu também alterei, eu não vou dizer que alterei não, acredito que eu só mexi besteira, tá? Então tá. Então eu vou vir aqui em commit. Quando eu clico aqui em commit, ele pergunta, né, se eu quero que o Visual Studio Code, né, faça esse commit para mim. Eu vou colocar yes. Ele mandou, tá? Aqui ele tá falando que eu tenho que fazer uma sincronização. Então quando eu clico aqui, ele vai sincronizar. Vamos ver. Prontinho. Se eu vier aqui para o meu repositório e atualizar, você vai ver que tá aqui, ó, a minha pastinha, ó, src, tipos de dados e variáveis. Quando eu clico aqui, vão estar as classes, né, que nós criamos, etc e tal. E quando você vai vir aqui em cima, ó, tá dizendo que foi atualizado now. Tipo, eu fiz o commit, né, eu atualizei esse repositório agora, né. Aí vocês, o meu tá refletindo aqui nesse repositório. O de vocês vai estar aqui, ó, no resolução de exercícios, lógica de programação, aí dentro do GitHub de vocês, né, da conta de vocês. Beleza? Então, vou voltar aqui. Mas aqui agora, ó, parou de ficar com aquela bolinha do lado. Vou até fechar. Bom, agora vamos resolver os exercícios agora sobre operadores e estruturas de condição. Vamos começar aqui, né? Então, estamos aqui, ó, na aula 3. Aqui tá o readme. Então, ó, você vai vir aqui, ó, nesse íconezinho, vai apertar aqui e vai fechar essa aba, que ele vai mostrar ele já formatadinho, tá bom? Aí aqui nessa pastinha, vamos src, vamos criar uma nova pasta, que vamos chamar de operadores e estrutura condicional. Prontinho. Aí dentro dessa pastinha que nós vamos começar de fato, né, resolver os nossos exercícios. Então o primeiro é o verificação de número positivo. Nós vamos receber uma entrada, né, de um número inteiro e vamos ver se esse número ele é positivo. Aqui eu não vou fazer o else, né, para dizer que se ele não for positivo, o que é que eu faço? Eu não vou fazer isso, porque como vocês podem ver, ó, eu separei aqui 6 exercícios, então cada um eu vou trabalhar com a estrutura de uma forma, tá bom? Ok, então aqui dentro dessa pastinha vamos criar aqui um novo arquivo. Eu vou chamar de verifica número positivo, tá? Ponto Java. Beleza, né? Então nós sabemos, né, que o VS Code ele já cria para nós aqui a estrutura da classe. Agora nós precisamos o quê? Criar o método main, né, para que a gente possa executar aqui esse nosso programinha. Agora nós vamos utilizar da classe scanner para a gente poder abrir um fluxo de dados através do teclado, né? Então com o scanner nós recebemos input e nesse caso nós vamos receber números inteiros, porque a partir desse número inteiro é que nós vamos ver se ele é positivo ou, né, só se ele é positivo, tá bom? Então acompanhe aqui comigo, tá? Porque esse processo de utilizar o scanner, de fechar o scanner e de armazenar o valor de um número inteiro dentro de uma variável, nós fizemos isso muito na aula anterior, tá bom? Então, só acompanhe aqui.
com essa estrutura aqui, né, desse método que nós criamos, nós estamos recebendo a entrada, né, através do teclado. Aqui eu vou imprimir uma frase no console, né, para o usuário digitar esse número inteiro. E depois que o usuário digitar, eu vou armazenar aqui dentro dessa variável número, ok? Só que agora, né, eu tenho essa variável número em mãos com o valor, eu tenho que verificar se esse número ele é positivo. Então vamos agora, né, decompor mais um pouco aqui esse problema, né, utilizando o pensamento computacional, né, e criar o algoritmo aqui que nós estamos fazendo utilizando a lógica de programação. Veja, quando eu tenho um número, tá, isso é matemática básica, quando eu tenho um número e quero saber se esse número ele é positivo ou negativo, o que eu tenho logo em mente? Ó, o número, para ele ser positivo, ele tem que ser maior do que zero. Então, se ele é menor do que zero, então esse número ele é negativo, tá bom? Então, eu vou fazer essa verificação através do if, se esse número ele é maior do que zero. Porque sendo maior do que zero, ele será um número positivo. Na verdade, eu vou colocar maior ou igual, né, para ele ser positivo. Então, como é que traduzimos isso aqui utilizando o algoritmo e lógica de programação? Se, que esse if, o número que a gente recebeu for maior ou igual a zero, né, porque zero é um número positivo. Na verdade, zero é neutro, né? Então depois vocês pesquisem aí se na matemática o zero ele é considerado, tá, um número positivo. Se não for considerado um número positivo, é só você apagar aqui, tá? Maior do que zero. Mas beleza. Se o número for maior ou igual a zero, nós vamos imprimir aqui a frase. Este número, eu vou até concatenar, tá, com o número que a gente recebeu, é positivo. Prontinho. E aqui a gente finalizou o nosso programa. Vamos rodar. Ó, aqui no run, ele vai esperar, ó, digite o número inteiro. Então, o número 5. Este número 5 é positivo. Legal? Vou até colocar aqui, ó, umas aspinhas simples, só pra ficar bonitinho aqui. Ok. Agora, vamos testar com outro número, agora com o número negativo, pra gente ver o que acontece. Então, ó, eu vou ver. Eu aqui no Linux, se eu fizer assim, ó, clear, eu limpo o console. Você que tá aí no Windows, você digita CLS e Enter, tá bom? Que ele limpa também. Mas vamos lá. Tá, vamos rodar aqui novamente aqui o programa, né? Então, ó, digite o número inteiro. Eu vou digitar o número -8, que é o número negativo. Quando eu dou Enter, ele não faz nada. Não dá erro, não quebra o programa. Ele simplesmente finaliza o programa. Por quê? Porque eu não fiz nenhuma verificação, por exemplo, com o else, para dizer o que eu devo fazer quando o número ele for negativo, tá? Simplesmente aqui o exercício pediu, ó, para me verificar se esse número ele é positivo. E de fato aqui a gente conseguiu verificar, tá bom? Beleza, então vamos passar para o próximo. Então vou fechar aqui, vou fechar. O próximo é verificação de maioridade. Verifique se uma pessoa é maior de idade. Aí nesse caso, né, pra gente poder avançar um pouquinho, eu vou utilizar o if else, tá? Se a pessoa for maior de idade, eu vou imprimir uma frase. Se ela não for maior de idade, eu também vou imprimir a frase, ok? Então, vamos fazer aqui. Aqui dentro dessa pastinha, né, então vou criar aqui um novo documento. Eu vou chamar de verifica maior idade .java. Simples assim. Então, vou continuar, tá? Como uma idade, a idade é um número inteiro, eu vou fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer, tá? No outro exercício, que é criar o método main, chamar o scanner, criar uma variável para poder armazenar esse valor de entrada e fechar o fluxo, tá bom? Então, acompanhe aqui comigo. Beleza, então simplesmente, né, eu tô pedindo aqui a idade, tá? Depois que esse usuário me informar a idade e eu conseguir aqui, né, armazenar dentro dessa variável, agora eu vou fazer a verificação, tá? Se
essa idade, né, que ele me informou for maior ou igual a 18, né, que é a idade da maioridade, pelo menos aqui no Brasil, aí nós vamos imprimir aqui uma frase. Sei lá, com a idade, eu vou colocar aqui idade, né? Você tem idade. Aqui eu botei maior idade, né? Aqui é maior idade, mas tudo junto. Enfim, eu vou consertar. Ó, para consertar aqui, tá, gente, o nome da classe, você vai clicar aqui na classe e vai pressionar F2, tá? Então aqui, ó, maioridade, tudo junto. Ó, quando você bota aqui OK, ele além de alterar aqui, ele vai alterar também aqui dentro mesmo do arquivo Java, tá? Então quando eu boto OK, ele alterou aqui. Beleza. Então, agora tem que fazer o else, né? Se a pessoa não for maior de idade, o que é que vai responder? Else. Vou imprimir. Aqui, ó, só posso... Vou até copiar aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Com a idade tal, você não tem maioridade. Simples assim, tá? Depois vocês podem colocar até uma frasezinha melhor, tá? Aqui só a caráter didático mesmo. Então vamos rodar aqui o nosso código. Então, rodando, digite sua idade. Então vamos dizer que a pessoa que está, né, usando aqui meu programa, ele tenha 15 anos. Então 15, aí vai imprimir aqui a frase. Com a idade 15, você não tem maioridade. Vamos tentar agora com 18, para ver se dá certo. Então, ó, vou apagar aqui, né, para ficar aqui em cima. Quando eu rodo novamente, a idade eu vou colocar 18. Com a idade 18, você tem maioridade. Vamos colocar aqui uma outra. É uma idade, sei lá, 12. Com 12 você não tem maioridade. E assim sucessivamente, tá bom? Então, nosso programinha ele tá conseguindo aqui dizer se a pessoa tem maioridade ou não. Ok? Nós poderíamos melhorar um pouco mais aqui esse nosso código, porque veja que tanto aqui no if, tanto aqui no else, os dois eu estou utilizando o system.out.println. Então, querendo ou não, tanto nessa linha quanto nessa outra, eu estou tendo repetição de código. Veja que aqui é a mesma coisa. A única diferença que eu estou fazendo é só aqui dizendo se a pessoa tem maioridade ou não, utilizando o system.out.println. Então, eu não quero levar muito tempo. Beleza, então vamos agora para o próximo. O próximo é verificação de maioridade, e legal, ó, com operador ternário. Verifique se a pessoa é maior de idade. Então, ó, o que a gente vai fazer? Vamos pegar esse mesmo probleminha aqui, tá, do verificar maioridade. Porém, agora, ao invés de utilizarmos esse if e else simples, nós vamos utilizar o operador ternário, tá bom? Para a gente poder verificar aqui essa idade. Então, vamos lá comigo. Fechar aqui. Ó, aqui dentro dessa pastinha, né, vamos criar aqui um novo arquivo e vamos chamar, eu vou chamar assim, verifica maior idade ternário, tá bom? O nome não tá muito legal, .java, mas vocês vão entender que é porque eu estou fazendo com if ternário. Lembrando que as classes, elas têm que ter nomes diferentes, tá? Não pode ter nome igual, não. Então, vou fazer aqui da mesma forma. Vou criar o método main, chamar o scanner, fechar o scanner e receber o número inteiro, tá bom? Então, acompanha. Agora, nós vamos fazer essa verificação, porém utilizando o if ternário, tá? Vou até voltar aqui para a gente poder dar uma olhada. Notem que quando nós vamos verificar essa maioridade, nós estamos imprimindo uma frase, que é essa daqui, né? Com idade tal, você tem maioridade. E com a idade tal, você não tem maioridade. Então, note que o system.out.println, ele está fazendo o quê? Imprimindo uma mensagem. E essa mensagem, ela está no formato de uma string, ok? Então, nós vamos armazenar essa string aqui dentro de uma variável string e no final é que nós vamos imprimir, ok? Então, ó, vou mostrar aqui na prática. Vamos lá. Utilizando o if ternário, né? Então, ó, uma string que eu vou chamar de mensagem. E agora eu vou aplicar o if ternário.
Lembra que para a gente começar, vamos começar com a condição entre parênteses. E qual é a condição que eu quero verificar? Se a idade, né, informada pelo usuário, se ela é maior ou igual a 18. Então, fizemos aqui a pergunta. Se sim, eu vou querer imprimir a frase, que é qual, com a idade tal, você tem maioridade. Então, como é que eu digo aqui que eu quero uma resposta se for verdadeiro, né, se for true? Com a interrogaçãozinha. Aí agora eu vou imprimir aqui a mensagem, então eu vou até copiar, tá? Pra não... Aqui, ó, pra que não erre, nem demora muito tempo. Então aqui, eu vou colocar aqui a mensagem, ok? Agora eu tenho que verificar se não, né? Se a pessoa não tem essa maioridade. Então, como é que eu digo não? O false aqui, eu vou dar enter, tá? Só pra... senão vai ficar muito grande aqui. Com 2 pontos, tá? Esse 2 pontos é que vai... É como se esses 2 pontos aqui, ele fosse o else, tá? Aí eu vou vir aqui, né? Como a frase é a mesma, aí eu vou copiar ela daqui, tá? Copy. Mas vocês podem digitar aí tudo certinho. Então, ponto e vírgula, né? Beleza. Então, ó, depois que fazer essa verificação, tanto essa frase aqui ou essa frase, ela vai ficar salva nessa variável aqui, mensagem, tá? E agora você pode imprimir. Solte. E vamos imprimir o quê? A mensagem correspondente aqui, né? Então vamos lá, vamos rodar pra gente ver se vai dar certo. Run. Ó, informe a idade, 12. Com a idade 12, você não tem maioridade. Vamos tentar agora com maioridade. Vamos colocar aqui, ó, 20. Com a idade 20, você tem maioridade. Tá bom? Então, tá funcionando, né? Beleza. Aqui, pessoal, notem que eu tô um pouco incomodada. Ver se eu consigo resolver, tá? Veja que tanto aqui tá repetindo. O que a gente pode fazer? Fora desse if e desse else, nós podemos ter uma variável chamada mensagem, tá? Então, ó, eu vou criar aqui string mensagem e vou colocar aqui, ela vai ser atribuída por um espaço vazio, tá? Então, essa variável, ela tá aqui fora. Então, essa variável, ela tá aqui fora esperando essa verificação aqui acontecer, tá bom? Então, se a pessoa tem essa maioridade, agora eu vou pegar essa variável mensagem e vou atribuir a ela esse textinho aqui, que foi o que a gente utilizou agora, né? E vou apagar aqui essa linha, tá? Então, deixa eu apagar aqui essa linha, tá certo? Ponto e vírgula. Ok. Caso seja false, eu vou pegar aqui essa mensagem, vou copiar e vou colocar aqui. Tá tudo certo? Não. Mensagem. Aqui. Atribuição. Beleza. Depois, no final, é que eu vou imprimir. Agora a gente não tem repetição de código, tá? Esse system.out.println, ele só vai imprimir no final, depois que a gente fizer aqui a verificação, né? Então eu criei aqui uma variável temporária, eu vou explicar um pouco mais disso na próxima aula, mas eu quis adiantar aqui para vocês. Então tem essa variável aqui temporária, que ela vai estar esperando. Se sim, aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa mensagenzinha que eu quero imprimir e vou... Aqui, vou até apagar. E vou atribuir a essa variável. Se não, eu vou pegar esse valor daqui e vou atribuir aqui essa variável, tá? Lembrando, eu só consigo fazer isso porque é uma variável. Então, se é uma variável, eu posso trocar o valor dela no momento que eu achar oportuno, tá? Então, eu vou rodar aqui só mais uma vez, então para vocês verem que tá funcionando, tá? Então, ó, 15. Ó, com a idade 15, você não tem maioridade. E se eu botar aqui com 18... Com a idade 18, você tem maioridade, tá? Aí aqui ficou até um pouco mais parecido, por exemplo, com esse aqui do if ternário, né? Que eu estou armazenando a frase dentro de uma variável e depois estou imprimindo, ok? Então, se for alguma dúvida, a gente vai treinar isso no decorrer aqui dos nossos vídeos, então só vai fazendo que você vai abstraindo isso à medida que você vai codando, tá bom? Então, vamos fechar tudo, vamos voltar para ver os exercícios. O quarto, eu tenho aqui, ó, mensagem de turno de estudo.
faça um programa que pergunte em que turno você estuda. Então, vamos abstrair. Bom, eu tenho que criar um programa que vai me fazer uma pergunta em qual turno, né, o usuário estuda. Aí, eu vou pedir para ele digitar M para matutino, V para vespertino ou N para noturno. E depois que eu receber, né, que eu armazenar esse valor que o usuário me informar, eu vou imprimir uma mensagem. Ou bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, ou um valor inválido, né? Aí vai depender do que ele digitar, né? Se ele digitar um valor inválido, que não for nem M, nem V, nem N, aí eu vou imprimir o valor inválido. Nesse caso aqui, nós vamos utilizar o if e o else if, e no final o else. Então, como é que nós vamos fazer? Aqui dentro dessa pastinha, nós já sabemos como faz, aqui, eu vou criar a classe chamada turno de estudo .java. E agora eu vou preparar aqui a nossa classe para ela poder receber essa entrada, ok? Agora, o que foi que eu fiz? Eu pedi, né, pro usuário, assim, ó, informe seu turno de estudos. E coloquei, para indicar para ele, tá? M para matutino, V para vespertino e N para noturno. Aí, ó, quando eu rodar aqui, o programa vai começar e vai mostrar para mim, né? Informe seu turno de estudos. E eu tô falando que ele tem que digitar M para matutino, V ou N. Tá bom? Então, ó, eu podia até para ficar mais bonitinho aqui nosso programa, podia enfeitar, né? Então, aqui, ó. Vou colocar aqui, sei lá, uns asteriscos aqui no começo, uns asteriscos aqui no final. Então, a gente pode deixar bonitinho aqui do jeito que nós preferimos, tá? Mas aqui é opcional, totalmente. Beleza. Aí, aqui, pessoal, eu não quero receber uma string, eu quero receber um char. Lembra que quando eu expliquei para vocês, acredito até que foi na aula passada, do tipo de dado chamado caractere, que esse tipo de dado eu consigo armazenar uma letrinha só, né, um caractere. Então, com o scanner, que eu não ensinei isso para vocês, né, utilizando aqui, ó, esse objeto chamado teclado, como é que eu capturo um char? É o seguinte, tá? Eu vou chamar aqui o teclado ponto next line. Esse next line, como vocês já estão cansados de saber, ele recupera uma linha toda. Ele não recupera apenas um caractere, ele recupera a linha toda, que no caso seria um string, ok? Porém, eu posso dizer que ao invés de eu pegar essa linha toda, né, e armazenar todo o valor dentro da variável, eu só quero armazenar o primeiro dígito, né? Então, a primeira informação que a pessoa digitar, né? A primeira tecla. Como é que eu digo isso aqui no código? Ponto, aqui, ó, char at, com índice 0, né? Porque não expliquei isso aqui ainda, mas vou explicar, acredito que na aula que vem, né? Que na programação, tá? A gente começa com 0, tá? 0, 1, 2, 3. Então, se a gente tem uma string, sei lá, o nome Camila. Então, o C vale 0, o A vale 1, tá? Na posição da minha string, tá? Mas aqui a gente vai explicar na próxima aula. Beleza. Então, agora sim eu consegui pegar só o primeiro caractere que a pessoa digitar. Então, ó, eu venho aqui nessa lâmpadazinha e eu posso aqui colocar, por exemplo, ó, assign statement to new variable. Então, aqui eu vou colocar new local variable, né? Então, eu vou chamar de turno. Combinado? Então, agora já armazenei essa letrinha que a pessoa digitar. E agora vamos fazer a verificação. Se esse turno, tá? Ele for igual a M maiúsculo, tá? Ou esse turno ele for igual a M minúsculo, porque se vocês não sabem, tá? Na programação, o M maiúsculo e o M minúsculo são valores diferentes, tá? Então, quando você vai olhar lá debaixo dos panos, o código binário, né, tanto do M maiúsculo, tanto do M minúsculo, é diferente, tá? Então, a gente tem que fazer essa verificação aqui, tá? Se ele é maiúsculo ou se é minúsculo.
Aí eu vou fazer da mesma forma, tá? Eu vou colocar aqui, ó, nessa string, eu vou criar uma variável chamada mensagem. E vou colocar assim, ó, ela vazia. Por quê? Porque se ela for M, eu vou atribuir a essa mensagem o quê? Aqui, ó. Bom dia, né? Bom dia. Bom dia, exclamação, ponto e vírgula. Porém, pode ser o quê? Pode ser tarde. Então, ó, else, se o turno for igual a V, não, é com aspas simples, né? Que eu tô trabalhando aqui com char. Ou o turno for igual a V minúsculo, o que é que eu faço? A mensagem vai ser boa tarde, né? Boa tarde. Eita, perdão, tá? Aqui é else if, tá? Se não, mais uma vez, else if. Aí aqui, gente, eu vou copiar, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou copiar aqui, tá, o ponto e vírgula aqui que eu esqueci, e eu vou colar aqui, tá? Pra gente não perder muito tempo. Então, mas eu vou explicar. Ó. Então, se o turno for N maiúsculo ou N minúsculo, aí eu vou imprimir boa noite. Else, porque caso a pessoa informe uma letra que não é nem M, nem V, nem N, eu vou imprimir a mensagem. Cadê aqui, ó? Mensagem valor inválido, né? Valor inválido. Exclamação. Tô esquecendo sempre do ponto e vírgula, né? Ponto e vírgula. E agora, nós vamos imprimir a digníssima mensagem. Ok? Então, vamos agora rodar aqui. Run. Ó, aqui, ó. Ui. Ficou bem bonitinho, ó. não dá pra fazer assim, né? Então, vou fazer assim. Deixa eu parar aqui Ó, vou parar aqui. E vou tentar de novo, ó. Clear, pra poder apagar. E vou colocar de novo, porque tava muito aqui embaixo. Agora, ó. Botei esses asteriscozinhos aqui, só para enfeitar. E informe seu turno de estudos. Então, tô mostrando aqui como é que a pessoa deve digitar. Então, vou dizer que é M, minúsculo. Bom dia, a frase que vai imprimir. Se eu vim aqui no Run e colocar V, minúsculo, boa tarde. E se eu colocar, por exemplo, N, boa noite. E se eu colocar uma letra que não tem nada a ver? Então, deixa eu rodar aqui novamente. X, valor inválido. Ok? Então, nosso programinha aqui, ele está pronto. Está enfeitado aqui, que eu coloquei esses asteriscos, coloquei aqui essas mensagens. Também tem outra dica, pessoal. Ó, aqui eu não precisaria, no momento, por exemplo, fazer aqui, obrigatoriamente, essa verificação do ou maiúsculo ou minúsculo, tá? Como aqui, ó, esse teclado.nextLine, ele nos dá uma string. A string tem um método bem interessante chamado, ó, deixa eu botar aqui no ponto, tá? Eu vou comentar aqui. Ó, esse ponto, aqui, ó, ponto, ele tem um método chamado toUpperCase. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Você encontra ele aqui. Ó, ou to lowercase ou to uppercase. Eu vou utilizar esse to uppercase. E o que significa esse método? Esse método ele vai fazer o seguinte: tudo o que eu digitar, ele vai colocar em letra maiúscula. Então, até se eu digitar em letra minúscula, ele vai colocar em caixa alta. Então, eu tenho certeza aqui, ó, que esse char vai estar em caixa alta. Então, ó, vou até descomentar aqui. Então, como ele vai estar em caixa alta, eu não preciso nem fazer essa verificação aqui, né, que ele está em minúsculo, porque a partir desse método toUpperCase, eu já coloquei ele em maiúsculo, tá? Ó, eu vou até comentar aqui, só para vocês, só para fazer esse teste aqui para vocês. Ó, quando a gente coloca aqui, ó, barra e asterisco, asterisco e barra, a gente comenta esse código aqui, ó. E simplesmente eu vou imprimir aqui o turno, tá? Só para vocês verem, isso aqui é só um teste, ok? Ó, quando eu vou rodar aqui, eu vou escrever a letra em minúsculo, ó, M minúsculo. Quando eu dou Enter, ó, ele converte automaticamente para um maiúsculo, tá? Por conta desse método aqui, ó, toUpperCase, tá bom? Mas vocês podem depois fazer o teste de vocês aí e tal. Então eu vou... Cadê aqui, ó? Vou voltar para como era antes.
Só para não complicar muito aqui a vida de vocês, mas a gente pode também utilizar do to uppercase. Ok. Ai, gente, já tá dando muito tempo, né? Faça um programa que verifique se a letra digitada é F ou M, conforme as letras F para feminino e M para masculino. E se a gente colocar uma letra errada, fica um sexo inválido. Aqui, pessoal, a gente pode utilizar o quê? Podemos utilizar o switch case, né? Então, vamos utilizar o switch case para a gente poder testar. Então, aqui vamos criar um novo documento chamado verifica sexo.java. E agora eu vou montar aqui a estrutura, lembrando que como aqui, ó, como aqui ele quer receber um F ou um M, né, para feminino ou masculino, aí eu vou montar toda a estrutura igual a gente fez aqui no verifica turno de estudo, ok? Então, com isso aqui, ó, com esse next line e tal. Então, vou fechar aqui, acompanha, tá? Eu acho que essa palavra aqui não ficou muito legal não, né? Eu vou colocar em inglês, tá bom? Vou mudar para inglês, gender, né? Melhor, né? Para não ficar, sei lá, vai que o YouTube... Vocês deram para vocês entenderem, né? Porque o YouTube talvez não goste dessas palavras. Beleza. Nossa, vou ter que mudar em todo canto, né? Peraí. F2, tá? Pra gente poder mudar. Gender. Ficou legal? Ficou um português misturado com inglês, mas vamos pra frente. Ok, agora vamos utilizar o switch case para a gente poder fazer essa verificação. Então, como é que a gente faz? Cria aqui a estrutura do switch case. Uma palavrinha switch. Entre parênteses, tá? Você vai receber o gender. Ok. E entre chaves, agora você vai dizer caso um case M, vamos colocar aqui, ó, uma setinha. Aí, ó, pra que eu não tenha que ficar repetido, assim, que eu boto assim o salt e coloque M masculino, tá? Pra que eu não fique repetindo isso, vou fazer a mesma coisa, tá? Vou criar aqui uma variável chamada mensagem e vou dizer aqui, ó, que ela tá vazia. E aqui eu vou fazer o seguinte, vou pegar essa mensagem e vou dizer que ela é igual, aí sim, M masculino, tá? M masculino. A próxima, que é case, F maiúsculo, setinha, mensagem igual, eu vou copiar aqui, F feminino. E o default, esse default quer dizer o quê? Esse default é se a pessoa digitar um valor inválido, né? Então, mensagem, eu vou dizer assim, ó, valor inválido, tá? Para não falar o gender inválido. Então, aqui. Assim, tá? Então, vou até voltar aqui, ó, para mostrar para vocês, ó, como é que nós criamos aqui uma estrutura do switch case, tá bom? Então, aqui, como eu atribuí o mensagem, então eu nem precisei utilizar aqui o yield, tá? Porque sempre sempre vai ter um valor aqui para essa variável mensagem. Aí depois, no final, é que eu vou vir aqui e vou imprimir a frase, né? A mensagem. Então, vamos lá? Vamos rodar aqui pra gente ver o que é que vai acontecer. Notem que aqui eu não estou verificando se eu digitar o M masculino, o M maiúsculo ou F minúsculo. Vê o que acontece, tá? Quando a gente não verifica. Ó, eu tô falando, não, informe. Então, se eu colocar o F maiúsculo, ele vai imprimir F feminino, né? Do jeito que a gente pediu aqui. De novo. Então, se eu colocar o M maiúsculo, ele vai imprimir M masculino. E se eu rodar de novo aqui o programa e colocar, por exemplo, um M minúsculo, ó, M minúsculo, ele vai dar valor inválido. Lembra?
Como é que eu faço, Cami, para arrumar isso? Ou eu crio um outro caso aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Cadê? Pega. Ctrl C, Ctrl V. Funciona, então aqui, ó, Enter. Aí aqui eu posso fazer assim, ó, caso, case, né? M minúsculo. Ctrl C, Ctrl V. Pronto. Tá ruim formatar isso aqui, né? Case F minúsculo, por exemplo. E poderia fazer essa verificação, tá? Mas a gente sabe que se a gente utilizar aqui, ó, o to uppercase, aqui, ó, ponto. Aqui é um método, né? Então tem que ter entre parênteses assim. Depois, no final, acredito que na nossa última aula eu vou falar, tá? Sobre esses parênteses aqui, porque é um método. Aí a gente nem precisaria aqui, ó. Então eu vou comentar, tá? Ó, esse caso aqui, porque para vocês poderem entender, tá? Caso vocês não queiram utilizar aqui o to uppercase, você pode utilizar o caso também aqui com M minúsculo e com F minúsculo. Então vamos rodar só mais uma vez, tá? Então, ó, se eu digitar aqui o M minúsculo, ele vai entender, tá? Que é M masculino. Combinado? Bom, vamos agora pro último. Pro último, acho que esse vídeo aqui vai ficar a maior aula que a gente vai ter, mas é isso, né, gente? Maior de 3 números, com verificação de negativos. Determine o maior de 3 números. Então, se eu estou querendo determinar o maior de 3 números, vamos logo pensar. Então, eu vou receber 3 números, ok? Do usuário. Se algum dos números for negativo, exiba valor não permitido. Então, a partir do momento que o usuário digitar, tá bom, o valor, se qualquer um desses valores, que são 3, né? Se qualquer um desses valores for negativo, eu já encerro o programa com a mensagem valor não permitido, tá? Então, depois de feita essa verificação, se eu atestar com o meu programa que todos os números são positivos, aí eu vou fazer a comparação, qual deles é maior. Vamos fazer isso aqui comigo? Bora! Aqui, ó, vamos criar, vou até fechar aqui, né, um novo arquivo Java e vamos chamar de verifica números negativos, tá bom? O nome do nosso programa, tá? Java. E vamos arrumar aqui a estrutura da nossa classe. Estou pedindo o primeiro número, estou armazenando na variável. Estou pedindo o segundo número, estou armazenando na variável. Estou pedindo o terceiro número, estou armazenando na variável. Aqui a gente pode tirar, que eu nem mostrei para vocês, esse LN, porque esse LN aqui, ó, significa para eu pular linha. Veja quando eu não coloco o LN, o que acontece, tá? Ó, presta atenção. Se eu rodar aqui, por exemplo, ó, veja que ele fica bem coladinho aqui, ó. Informe o primeiro número. Aí eu vou dizer, sei lá, 2. Aí ele vai pular, tá? Informe o segundo número, 4. E informe o terceiro número, 8. Só que aqui, ó, precisaria colocar o 2 pontos e um espacinho, né? Pra não ficar tão colado. Mas vocês estão vendo, né, que o nosso programa, ele já está conseguindo pegar valores. Não é isso? Ok. A primeira verificação que nós vamos fazer é se todos esses números eles são positivos, tá? Se qualquer um desses números informados eles forem negativos, o que é que vai acontecer? O nosso programa encerra. Nós imprimimos lá a frase, número inválido e encerramos. Nem precisamos verificar qual é o maior ou qual é o menor, porque a nossa regra de negócio aqui, no nosso exercício, falou, Cami, se tiver algum número negativo, já pode encerrar o programa, tá bom? Então, como é que fazemos isso? Se o número 1 for menor do que 0, né? Porque se o número maior do que 0 é positivo, então menor do que 0 é negativo, tá? Se o número 1 for menor do que 0, ou o número 2 for menor do que 0, ou o número 3, número 3 for menor do que 0,
nós vamos digitar uma mensagem, né? Que qual é a mensagem? Valor inválido, né? Então, ó, solte. Depois eu formato aqui, tá? Refatório, caso precise. Valor inválido. Você pode pensar, Cami, por que você está usando aqui o ou, né? Porque é ou um ou outro. Então, não precisa todos serem negativos para poder invalidar. Se eu quisesse verificar assim, Cami, olha, se todos os números eles forem negativos, é que tu invalida, né? Tu coloca não é valor inválido. Aí aqui, ao invés do ou, eu teria que usar o e comercial, né? E o e, tá? Então, como precisa apenas um, tá? Um ser negativo, então lembra lá na tabela verdade, se um só for true, a sentença toda fica true. Lembra naquela parte da tabela verdade? Então estudem tabela verdade, porque aqui, ó, essa tabela verdade aqui, ó. Cadê ela? A tabela verdade é muito importante e cai em testes, tá? Aqui, ó, essa tabela verdade aqui. Então aqui, ó, somente resulta falso quando todas são falsas. Então, quando só um é verdadeiro, já é verdadeiro, tá? Aqui, ó, aqui já vai dar true. Se não, else. Dentro desse else, eu consigo encadear ifs. Então, aqui nós estamos fazendo um exemplo de if, else encadeado. Como é que a gente faz? Se o número 1 for maior do que o número 2 e comercial e o número 1 for maior do que o número 3, isso quer dizer o quê? Que, eu vou imprimir aqui a frase. O maior número é, dois pontos, o número 1. Ficou claro para vocês? Vai tentar um mais aqui. Se o número 1 for maior do que o número 2 e o número 1 também for maior, né, do que o número 3, então o número 1 é maior. Se não, vamos fazer aqui uma outra verificação. Se o número 2 for maior do que o número 1 e o número 2 for maior do que o número 3, aí nós vamos imprimir aqui, ó, a mensagem, aqui, ó, que o maior número é o número 2. Ok? Se não, else, porque veja, se o número maior não é o 1 e também se não é o 2, eu não preciso verificar. Se o número 3 é maior do que o 1 e o número 3 for maior do que o 2, eu vou imprimir que o maior número é o número 3. Eu não preciso, porque se não é o 1 é o 2, automaticamente já é o 3, né? Então, ó, é o 3. Número 3. Aí você pode pensar assim, Cami, mas se os números eles forem iguais, né? Se os números, se dois números, sei lá, se o número 1 e o número 2 for igual e o número 3 for diferente. Então, assim, veja que tem outras verificações para ser feitas, tá bom? Mas vamos aqui levar em consideração que o usuário está digitando todos os números diferentes. Combinado? Para não complicar mais aqui a lógica, mas a gente poderia fazer. Então, veja que aqui nós estamos trabalhando com if e else encadeado, tá bom? Então, vamos lá. Vamos rodar aqui. Ó, deixa eu limpar esse console, né? Vou fechar aqui, parar, né? Tá muito bagunçado, né? Clear aqui, né? Então, vamos de novo. Ó, vou rodar. Aí ele fala, informe o primeiro número. Aí eu vou dizer 5. Informe o segundo número. 3. Informe o terceiro número. 4. O maior número é 5. Ok. Vamos agora fazer que o segundo número seja o maior. Então, rodamos. Informe o primeiro número. 1. Informe o segundo número. 10. Informe o terceiro número. 0. O maior número é 10. E vamos agora fazer só mais uma vez para a gente ver quando o terceiro é o maior. O primeiro número, 25. O segundo número, 6. E o terceiro número, 100. O maior número é 100. Né? Então, agora conseguimos verificar. Ah, se a gente colocar um número negativo, né? Eu não verifiquei o valor inválido, né? Então, vamos lá. Só mais um, só mais um, só mais um. Informe o primeiro número. Menos 8. Informe o segundo número. 9. Informe o terceiro número. 10.
ele vai cair aqui no valor inválido. Então, se você testar também, né, e colocar o segundo número negativo e tal, ele vai cair aqui nessa condição, tá? Que o número é inválido. Bom, finalizamos aqui, né, a resolução dos nossos exercícios. Eu iria reformular isso daqui pra gente colocar aqui uma variável temporária fora, pra gente poder imprimir aqui, né, porque vejam que tá muito repetitivo, né? A gente poderia colocar aqui uma mensagem aqui embaixo. Mas para não levar muito tempo, né, que essa aula aqui foi a maior aula que a gente fez até agora. Então espero que vocês tenham gostado, tá, dessa aula e tenham aprendido, né, sobre estruturas, né, de condição, né? Eu fiz praticamente todas aqui, fiz vários exemplos com vocês. Então eu só peço, pessoal, ó, que aqui no final da nossa aula eu vou deixar um link onde tem vários outros exercícios para vocês treinarem essas estruturas de condição, tá bom? Então, por favor, pessoal, resolvam esses exercícios, tá bom? E se ficar alguma dúvida, eu posso resolver com vocês. Aí, notem, esse código aqui, ó, se eu botar aqui o source control, eu vou precisar commitar, né? Porque lá no repositório do GitHub não tem essas classes que eu acabei de criar aqui. Mas eu vou deixar para commitar na próxima aula, tá? No comecinho da próxima aula prática, eu comito aqui, porque eu vou fazer uma revisão e deixar o código mais bonitinho. Talvez eu tenha deixado passar alguma coisa e tal. Então eu vou arrumar e depois que eu comito, tá? Então na próxima aula, no comecinho da parte prática, nós comitamos essas novas classes. Combinado, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.